Beleza? Tranquilidade? Vamos lá, hoje vamos falar sobre relativismo cultural e etnocentrismo, que é um conceito que se opõe ao relativismo cultural. A gente, de uma certa maneira, na outra aula, a gente já falou sobre o que é relativismo social sem ter falado no conceito, né? O relativismo ele consiste em conhecer e entender sistemas de valores e crenças de uma sociedade, ou seja, a cultura de uma outra sociedade, ao invés de julgar essa cultura do outro, né? A gente deve relativizar a cultura do outro, né? Conhecer a cultura do outro, conhecer a história da cultura do outro, ao invés de tentar colocar as culturas numa balança, né? Porque a gente tem uma charge, uma mulher de óculos escuros, de biquíni indo pra praia, e uma mulher de burca, só com os olhinhos de fora. Aí essa aqui olha para essa e pensa assim: nossa, a mulher toda coberta, que cultura machista, cruel, né? E é ela pensando dela. Aí essa aqui está falando assim: nossa, tudo descoberto, só os olhos tapados, que cultura machista e cruel. Vê que a cultura, né, uma cultura próxima da nossa, né, uma menina, né, que podia ser uma menina na sala de aula, ou, não, uma menina indo para a praia, que é um costume nosso, e uma mulher de burca, que é uma característica da cultura muçulmana, né? As duas falando, uma falando que a cultura do outro é machista, essa falando que nossa cultura é machista. Por quê? Porque o corpo está todo destapado, como se o corpo dela estivesse a contemplação de todas as pessoas, e na cultura dessa o corpo da mulher deve ser guardado, ao oposto que essa aqui fala que a cultura dessa, nossa, toda tapada, oprimida, né? Então a gente tem que relativizar, olhar para a cultura do outro com um olhar de compreensão, né? O relativismo ele é importante para que as culturas não sejam estratificadas em camadas hierárquicas, uma cultura melhor do que a outra ou pior do que a outra, né? A prática do relativismo cultural ela é importante, né, para a gente educar o nosso olhar para a alteridade. Vê bem, no slide anterior a gente tinha um exemplo drástico ali de uma mulher muçulmana e de uma menina indo para a praia. Só que a gente, no nosso cotidiano, a gente tem que relativizar, né? Vamos colocar a grosso modo assim. Tem uma senhora que é pertencente de uma igreja evangélica tradicional, com a saia lá no pé, né, toda tapadinha, né, e uma outra pessoa que está vestida com roupas de candomblé, toda de branquinho, com fio de conta no pescoço. Olhar para essas duas pessoas com um olhar de entendimento que cada um tem uma cultura. Rio de Janeiro, 40 graus, tá? Um membro lá de uma igreja evangélica dessa tradicional, com o colarinho da blusa fechado até o pescoço, a camisa de manga comprida, calça comprida, um calor desgraçado. Eu entendi, caraca, que cara estranho. Não, ele não é estranho. A cultura dele, a cultura religiosa dele, exige dele que ele ande dessa maneira, né? Então, existem coisas no nosso cotidiano que a gente não olha com relativismo, e a gente tem que ter cuidado com isso, né? Se colocar sempre no lugar do outro. O relativismo é um antídoto para o preconceito, e a gente tem que ter isso na cabeça, né? O relativismo cultural possibilita um maior afastamento dos preconceitos, da discriminação, da intolerância, sendo o oposto do etnocentrismo, tão presente na nossa sociedade e danosa às relações sociais. Vê bem, um dos maiores problemas da sociedade contemporânea
é a intolerância, é a discriminação, é o pré-conceito. Então, nós, estudantes de sociologia, nós devemos buscar esse olhar relativo de entendimento para não apontar para o outro, né? E o que é etnocentrismo? O etnocentrismo é uma linha de pensamento dentro da antropologia, né, que fala que uma cultura, né, ela vai ser dominante sobre outra cultura. O pensamento etnocêntrico ele nasce lá no século XIX. Não por acaso, a época onde os países industrializados da Europa partem por uma coisa que a gente chama em história de neocolonialismo, a época da partilha da África, da partilha da Ásia, onde os países industrializados da Europa buscam colônias, o domínio militar e político de sociedades na África e na Ásia. O pensamento etnocentrista é um pensamento que embasava essa prática neocolonialista, porque o que os europeus diziam? Nós vamos levar a nossa cultura para esses povos sem cultura ou de cultura inferior. Tá? O etnocentrismo vai denotar a maneira pela qual um grupo, identificado por sua particularidade cultural, constrói uma imagem do universo que favorece a si mesmo. Compõe-se de uma valorização positiva do próprio grupo em referência aos grupos exteriores marcados pela aplicação de normas de seu próprio grupo, ignorando a possibilidade do outro ser diferente. Esse pensamento etnocêntrico é um pensamento de domínio sobre o outro. Eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar para vocês aqui é o seguinte: eu acho que todo mundo conhece o Tarzan, né? O rei da selva. Quem é o Tarzan? Tarzan é um lorde inglês, branquinho, de olho azul, que fica perdido numa floresta tropical lá no meio da África, numa floresta equatorial, melhor dizendo, no meio da África, tá? Esse menino abandonado, ele cresce e ele se torna o quê? O rei dos macacos. Significa o quê? A supremacia da cultura branca sobre a cultura da África. Nada mais emblemático do que isso. Qual a época da escrita do Tarzan, da criação do Tarzan? Início do século XX, ali coladinho nesse processo de neocolonialismo, tá? Então a gente tem que ter isso em mente, esse processo de domínio de uma cultura sobre a outra, essa questão de dar peso ou de achar que a sua própria cultura é melhor do que a do outro, é um fenômeno de dominação, tá? E isso invariavelmente leva a preconceito e a intolerância, tá? Bom, aqui o que eu falei sobre a questão do histórico, né, do etnocentrismo, e isso aqui é interessante, porque a cultura etnocêntrica, ela invariavelmente é acompanhada do etnocídio, ou seja, da destruição dos modos de vida e de pensamentos diferentes daquelas sociedades. Então, quando os colonizadores ingleses, franceses, chegam à África, chegam à Ásia, levando seus valores, eles levam também à morte dos valores tradicionais daquelas comunidades, tá? Eles incorrem num processo, entendeu, de transformação do outro para que eles se tornem idênticos ao modelo original, ao modelo europeu, tá? O etnocentrismo é uma ferramenta de dominação. O etnocentrismo é uma ferramenta de domínio de um povo sobre outro povo, tá bom? O primeiro antropólogo a tecer um olhar diferente sobre o etnocentrismo foi um alemão que publicou a maior parte da sua obra nos Estados Unidos, o Franz Boas,
tá? Que ele é o primeiro cara a questionar o etnocentrismo, tá? Mostrando justamente isso aqui, ó, o caráter preconceituoso, hierárquico e violento, né? Ó, colonialismo e os índios, tá? Será que os índios, né, se eles ficassem, né, eles estão lá, a gente tem tribo indígena lá na Amazônia que etniza na Amazônia que vivem lá longe da cultura do branco. Será que eles precisam dos nossos valores, da nossa cultura, né? A gente tem visto agora, nesse tempo de Covid, um monte de missionário que está indo para a Amazônia. O cara chega lá e ele, ao levar o seu próprio corpo e a sua cultura, ele infecta as tribos com Covid, né? Qual a necessidade disso, né? Boas, né, voltando a Franz Boas, ele vai criticar a visão europeia de progresso, evidenciando que por trás dela havia uma ideia de civilização que estabelecia uma hierarquia. Os civilizados eram os europeus, enquanto as demais populações eram atrasadas, primitivas e selvagens. Nota que esse etnocentrismo foi responsável também pela morte de milhões de tribos indígenas nos Estados Unidos no processo de marcha para o oeste, porque o índio era visto como o quê? Como um selvagem. Esse interesse do Boas, né, que fez com que fosse desenvolvido o conceito de relativismo cultural, que foi desenvolvido ao longo do século XX, tá? O relativismo, tá? Ele vai ter alguns questionamentos a serem feitos a ele. Um questionamento é o seguinte: se tudo é relativo numa determinada cultura, a própria afirmação ela é relativa. Existem etnias na África que, por exemplo, praticam a a ablação do clitóris das mulheres, né, para que elas não tenham prazer. Isso é um aspecto cultural. Mas, e aí, de acordo com o relativismo cultural, não deveria se intervir nisso. Entretanto, é um ato que ele atenta contra a dignidade humana, né? É uma agressão. Então, há uma crítica ao relativismo, mas a gente também tem que ter um entendimento que quando um costume, ele é um costume, mas ele também é uma agressão, quando ele vai atentar contra a saúde, a integridade de um indivíduo, né, esse costume ele pode ser relativizado. No entanto, a gente pode fazer questionamentos, uma vez que os próprios integrantes dessa sociedade muitas vezes já fazem esse questionamento, tá ok? Um beijo grande, fiquem bem, tá? E se cuidem.